Vamos. Eles modificaram aqui um pouco aqui a aparência aqui do Google Meet. Nossa, que demora. Libera aí, galera. Aê, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física 7º A. Nós vamos falar sobre o histórico do basquetebol. Vai ser uma aula bem legal, para vocês terem uma ideia de como o basquetebol se desenvolveu. E um dos esportes mais importantes. Você aí, mamão, que não está assistindo a aula ao vivo, presta atenção, que é muito importante você se organizar no seu horário para você pegar a nossa aula, sabendo que é a segunda aula, pelo menos por enquanto, toda segunda-feira, a partir das 10h10. Né? Já deu o tempo para todo mundo chegar e a gente vai começar a aula. Né? Vamos lá. Vou apresentar a tela. Vamos ver se vai sair o som tudo bonitinho. Então, bora lá para a história do basquetebol. Aí na imagem aí, o Michael Jordan saltando de vermelho pelo Chicago Bulls, né, o maior jogador de todos os tempos, e ao lado dele, Earvin Magic Johnson, né, outro dos grandes maiores jogadores. Né, na época ele era o maior, aí o Jordan veio e desbancou ele. Né, se tornou não só o maior da época dele, mas o maior de todos os tempos. Na minha opinião e na opinião de muitos. Né. Claro que depois apareceram bons jogadores, mas o Jordan é absurdo, né? Absurdo como ele jogava. O Magic Johnson também era um jogador, assim, brutal nas assistências, né? Ele passava a bola muito bem para o cara ir lá e fazer a cesta. Deixava... Por onde passou essa bola, você podia saber que o Johnson, né, o Magic Johnson, passava a bola. Então, quem deu origem ao basquetebol foi esse senhor aí, professor de educação física, o James Naismith, em 1891, ou seja, nós estamos completando 130 anos da origem do basquetebol. Olha que legal. E quem criou? Mais um professor de educação física, criando o jogo que se tornaria um dos esportes mais praticados no mundo inteiro, né? Um esporte que se tornou olímpico, né? E é tão conhecido principalmente tanto pelas Olimpíadas como também pela NBA. Né? Quem não conhece a NBA, né? Quem já não ouviu falar sobre essa competição americana, que eles transformaram um campeonato que era irrelevante numa potência mundial, né, de bilhões de dólares por ano. Né? Então é só saber organizar. O Brasil não tem o maior campeonato de futebol do mundo, porque não quer. Né? E poderia ter aproveitado muito mais naquela época que a gente tinha craques a todo momento, cada time tinha um super campeão, um super craque, né? O Brasil dormiu no ponto, infelizmente. Vamos lá. Nessa época que ele criou esse jogo, ele criou na Associação Cristã de Moços. Né? E por que ele acaba criando isso, pessoal? Porque no norte dos Estados Unidos, onde foi criado esse jogo, lá neva, lá tem um inverno muito rigoroso. Muito rigoroso. Então, no tempo do verão, primavera e verão, o que era muito jogado lá? O que a turma gostava muito? Gostava muito do futebol americano e do beisebol. Só que esses dois esportes, eles são praticados em campo. Então não tinha um campo fechado lá em tudo quanto é lugar nos Estados Unidos nessa época para praticar, não tinha. O que acontecia então? A Associação Cristã de Moços, a ideia é trazer a juventude para dentro do ambiente cristão, né, e passar a parte da religião cristã para esses jovens e tal. Ao mesmo tempo, também passar boas práticas. É importante a prática da atividade física. Né? E olha que isso não é coisa... Hoje é super discutido isso, né? A importância da prática de exercício físico e tal. Já naquela época era discutido isso, né? Há 130 anos atrás. Então, o que acontecia? No período de verão, tinha um monte de jovens indo para lá para praticar esses esportes coletivos e tal. E quando chegava o período de inverno, só sobrava a ginástica. Ginástica tradicional lá, de ficar fazendo polichinelo, flexão de cotovelo, agachamento, abdominal, só sobrava isso.
E a gente sabe que o esporte coletivo ele é mais chamativo, principalmente para o jovem. Ele chama mais atenção porque ele é coletivo, ou seja, é vários jovens contra uma outra equipe com vários jovens, né? E ele é lúdico. Por ele ser um jogo coletivo, ele é lúdico. Ele é mais gostoso de praticar. O exercício por exercício é você sozinho contra você mesmo. Então é lógico que é mais prazeroso fazer o esporte. Então por isso que ele é chamado, eles perceberam isso. Então, o professor aqui, o senhor James, ele é chamado para criar um novo esporte. A outra coisa também é que eles queriam um esporte, né, que desse para ser praticado dentro, claro, de um salão, porque aí chegasse o inverno, eles podiam ir para lá na Associação Cristã de Moços e praticar o esporte, então eles não iam embora, né? E outra coisa também que eles queriam era um esporte que não fosse tão violento quanto o futebol americano, não fosse tão vigoroso assim como o futebol americano. Então, por isso que no basquetebol, deu um tapa na mão, é falta e acabou. Então, quando o professor vai ensinar para vocês o esporte de basquetebol, vocês têm essa dificuldade de falar, pô, mas no futebol eu posso carregar um pouquinho mais, eu posso chegar mais junto. No basquetebol, não. No basquetebol, se eu estiver parado, eu estiver na defesa, eu estiver parado aqui, né, a mais de 3 segundos, e você vier para cima de mim, é falta sua. Você não pode me empurrar. É falta sua. Você pode encostar, pressionar um pouquinho, mas com cuidado. Por que eles fizeram isso? Para ser diferente do futebol americano, que vocês já sabem, né? Do joelho para baixo vale tudo, né? Então tem esse detalhe aí. Esse detalhe, na verdade, acho que é da cintura para baixo que vale, né? Que você pode derrubar o cara, né? Vem com tudo, dá uma ombrada no cara, tira ele para ele não fazer o ponto, enfim, o futebol americano permite isso. Eles não queriam esse tipo de agressividade para machucar menos, para ser mais chamativo, enfim. Ainda bem que tiveram essa ideia passaram para o professor e ele criou o basquetebol, que é esse esporte que nós conhecemos hoje, né? Então no basquetebol tem esse detalhe. Se você estiver vindo na minha direção, tá aberto aqui do meu lado, eu estou parado, eu não posso fechar a porta, que nem no futebol americano pode fechar a porta. O cara vem com tudo, você entra na frente dele, ele bate no seu peito e cai no chão, ou cai os dois, não tem problema nenhum. Ele ia fazer uma finta em você e você entrou na frente dele. No basquetebol isso não é permitido, é falta de defesa. Tocou na mão é falta. Escutou um barulhinho assim, ó, o árbitro apita a falta na hora, que é diferente do barulho na bola, que é tum na bola, né? Então tem todos esses detalhes, por isso que tem jogador que sobe assim com a bola para fazer o arremesso, né? Se o cara vir tentar fazer o toco, tocar na mão dele, e aí é falta. E hoje ainda tem o basquetebol, a gente vai ver que ele vai se evoluindo. Hoje, se você estiver arremessando, né, estiver fazendo a bandeja, no final da bandeja, estiver fazendo um arremesso, um jump, qualquer coisa, e na hora que você estiver arremessando, o cara bater na sua mão, e a bola entrar, vale o ponto e você ainda tem mais um arremesso. Quer dizer, você pode fazer uma jogada que vale 4 pontos. Você arremessa da linha dos 3, sofre a falta, a bola cai, 3 pontos, tem direito a mais um arremesso. Para que isso daí? Para privilegiar o ataque, privilegiar quem tomou a falta e não quem faz a falta. Então o basquetebol ele se modernizou nisso, que é uma coisa que falta para o futebol de campo, que é o principal esporte brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Falta tudo isso daí para o basquetebol, desculpa, o futebol de campo abrir essa cabeça aí fechada que eles têm, né? Que agora que tem o VAR, enquanto essas outras equipes usava a tecnologia há décadas, né? Voleibol, futebol americano, que você pode ter até pontos, né? Você pode ter pontos. Eita, nós. O cara inventa de falar agora, deixa eu ver quem é. Vamos lá. Não dá para falar quando estou dando aula, né, gente? Estou dando aula ao vivo, não dá para atender ninguém. Então, esse foi o grande lance do basquetebol, ser diferente. E, claro que lá no começo ele era super diferente do que a gente vê hoje, né? Ele era um jogo, ainda não era um esporte. Demorou para se organizar as equipes, organizar confederações e tudo. Então, o primeiro jogo oficial, assim, disputado, foi em 1892, um ano depois, ainda jogo.
não é partida, jogo. Teve uma plateia aproximada de 200 pessoas. Então, já foi um certo sucesso, né? Em 1892 também as mulheres começam a praticar o basquetebol, e a primeira partida entre uma equipe feminina contra uma outra equipe feminina foi em 1896. E a modalidade feminina, ela foi inserida pela professora de educação física, outra professora, Senda Berenson, né, que ela percebeu que seria bem interessante, porque é um esporte que não tem tanta agressividade na marcação e tal, não é para ter faltas, né, tantas faltas, então ela, né, foi inteligente e trouxe. E em 1896, o jogo também chega aqui no Brasil. Né, chega aqui no Brasil. Então você vê, o Brasil, ela é uma das equipes lendárias do mundo, assim, entendeu? O basquetebol brasileiro. Ah, professor, mas hoje ele não tem tanta relevância. Não tem relevância porque aqui no Brasil não tem investimento real. É corrupção para lá, corrupção para cá, não é feito do jeito que é para ser feito. Né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E é legal a gente entender, pessoal, que no começo era feito com esse tipo de bola aqui, ó. Na verdade, a primeira bola, ela foi uma bola de futebol, igual uma bola de futebol de campo daquela época. Ela ainda dava umas quicadinhas no chão. Depois ela passa a ser essa bola aqui, ó. Ela tem uma costura no meio da bola. Então essa bola era difícil de quicar no chão. Então nesse começo era um jogo mais de passe. Parecia um jogo de handball, digamos assim, mais de passar a bola correndo, passando a bola, como se fosse um futebol americano também. Você passa a bola e corre, passa a bola, corre e recebe lá na frente. Porque era difícil de quicar a bola, difícil de bater a bola no chão. Outro detalhe também, que no começo, porque quando o professor James ele criou o basquetebol, ele usou 2 cestas de pêssego. Por isso que tem esse tamanho a cesta, que é a mesma largura de uma cesta de pêssego daquela época. E ele colocou a 3,14 metros do chão, que até hoje está nessa altura, né? Até hoje é essa altura da cesta do chão. Naquela época, então, a cesta tinha o fundo, quando você fazia a bola caía lá dentro, você tinha que ir com algo lá para tirar a bola lá de dentro. Então, com o tempo, você falava, pô, vamos fazer o seguinte, tira o fundo da cesta, porque a bola passou, é uma cesta, pronto. E não precisa subir na escadinha para pegar a bola. Então, o jogo ele foi se modificando para se tornar o esporte como a gente conhece hoje. Outra particularidade, não tinha tabela para bater a bola e entrar. Então, às vezes, você arremessava a bola passava e era fundo bola para a equipe. Então, nessa época, tinha jogos que terminavam 1-0 por causa disso. Então, tá aí as transformações da bola. Ali, por volta de 1950, que surge a bola mesmo, laranja, né, como a gente conhece hoje. E aí, ela, a partir desse momento, ela pode ser quicada no chão. Então, o primeiro jogo, como vocês viram, em 1892, né, o primeiro jogo masculino, ano que vem completa 130 anos o primeiro jogo. Ele foi feito em Nova York, lá, terminou 1-0 o jogo. Aí depois saiu o fundo da cesta, depois apareceu como é que fala? A tabela. Em 1950 a bola marrom passa a ser laranja, né, porque ela era marrom, ela era de borracha, mas era marrom. Em 1936, ela estreia nas Olimpíadas em Berlim, e a gente vai ver a falta de organização que aconteceu para o basquetebol nas Olimpíadas de Berlim. Então, olha aqui, só para vocês terem uma ideia, se o esporte foi criado para ser num ambiente fechado, numa quadra, olha o que a Alemanha fez em 1936. Ela não sabia direito o que era o basquetebol, pegaram uma quadra de tênis, improvisaram a quadra de tênis, né, de saibro, e lá que rolou as Olimpíadas para o basquetebol. O último jogo entre os Estados Unidos e o Canadá terminou 19 para os Estados Unidos e 8 para o Canadá, porque não dá para você quicar a bola no chão. Não havia maneira de fazer aquela bola girar perfeitamente. A bola também era ruim pra caramba, eles falaram, super pesada. Era difícil de você conseguir fazer cesta. Mesmo assim, os Estados Unidos foi lá e ganhou, né? Então, olha aí que nessa foto aqui que vocês estão vendo aqui, tá chovendo, ó.
Tá chovendo. Né? De chão de barro, porque na final ainda também choveu à noite. Eles tiveram que fazer a final no barro. Imagine, para quem conhece o que é saibro, que é tipo um pó de tijolo vermelho que eles jogam por cima da quadra. Né? É bacana para jogar com ele seco, porque aí você escorrega. Então, para jogar tênis, é interessante você jogar no saibro. Mas basquetebol no saibro não existe, né? Não dá. Então foi esse problemão. Olha que loucura, né, gente? Olha a cesta como que era também, né? É porque a Alemanha não conhecia o esporte, né? Então você vê uma organização ruim dos alemães em 1936. Em 1946, pessoal, surge a NBA, né? Que era a BAA. E vocês sabem, estou falando da NBA, não tem quem não conheça essa liga, né? A Liga Nacional Americana de Basquetebol, né? National Basketball Association. Né? Olha que legal. Por que liga, professor? Porque é diferente de federação, liga. A federação geralmente tem lá, como aqui no Brasil, né? Tem Série A, Série B, Série C, D, F, G. Lá não tem nada disso. Lá você paga uma nota preta para entrar na liga, né? Então tem lá tantos times, é tantos times que vai ficar e acabou. Ninguém cai, ninguém sobe. Mas você tem que manter o dinheiro lá, você tem que ter bastante público para se manter dentro da liga. Tá? Mesmo assim, demorou muito tempo. Só a partir de 1984, com a chegada de um novo administrador na NBA, que a NBA começa a ter relevância. Tá? Então a gente vai perceber que também a NBA também se transformou junto com o jogo. Por exemplo, quando começou a NBA foi legal, tinha bastante arremesso. Quando chegou no final dos anos 50, desculpa, quando começou em 46, quando chegou em meados dos anos 50, a média de arremesso baixou muito. Aí eles falaram assim, a gente precisa criar uma nova regra. E criou a regra de 24 segundos de ataque. Por quê? Porque o cara fazia, por exemplo, estava lá 10-0, ele ficava cozinhando o galo. Ele ficava fazendo jogo passivo. Tá? Tocando a bola, e não fazia cesta. E aí o jogo começou a ser chato. Né? Então, o que eles fizeram? Vamos fazer isso, vamos fazer um relógio, ele tem tantos segundos para fazer o arremesso. E aí as cestas começaram a aumentar na temporada de 54 e 55, quando colocaram o relógio de 24 segundos. Então aqui eu coloquei duas tabelas para a gente acompanhar junto. Ó, quando começa a NBA em 46, a temporada 46-47, começou com 92 arremessos, quase 93 arremessos por jogo. Na temporada de 53-54, baixou para 75. Aumentou os lances livres, aumentaram faltas. Ó. O cara ficava de saco cheio, ficar marcando e fazia falta. Aí, com o relógio de 24 segundos, olha o que acontece, as médias começaram a aumentar. Ó. Aumentou pra caramba, ficou maior do que quando começou. Aumentou os lances livres também, tudo bem, por conta que aumentou a dinâmica do jogo e começaram a aparecer mais faltas no final do jogo. Mas não interessa que aumentou a quantidade de arremesso, aumentou a quantidade, então, de cestas, e é o que o público quer ver, cestas bacanas. Então tá aí, a gente vai assistir um pouquinho sobre essa evolução do basquetebol. Vamos lá. Surpresa pro Dia dos Namorados. Deu errado? A NBA vai voltar na próxima quinta-feira em jogos sem público e concentrados num resort da Flórida. Imagina confinar... Eles vêm de todos os cantos do planeta e sabem bem o que vão encontrar. Uma liga global, de excelência esportiva, que oferece dinheiro, prestígio, reconhecimento. Algo simplesmente inimaginável num passado não tão distante. Acredite, a NBA não era nada disso 40 anos atrás. No início da década de 1980, o negócio flertava com a falência. 16
das 23 equipes contabilizavam prejuízos e quadras eram povoadas por usuários de drogas. Algo tão dramático que até o início dos anos 80, jogos importantes, que valiam títulos, não passavam ao vivo nem na TV americana. Eram gravados e exibidos tarde da noite. A NBA caminhava passos largos para a irrelevância. É pouco tempo para tanta transformação. Jogadores hoje são astros globais. A NBA se espalhou pelo planeta como nenhum outro esporte nos Estados Unidos. Contratos de televisão levam jogos ao vivo para mais de 200 países, em 40 idiomas. Um negócio que supera os 5 bilhões de reais. Uma liga mundial, ocupada por cidadãos do mundo. Veja, por exemplo, a trajetória do atleta que hoje ostenta o troféu de melhor jogador da NBA. Giannis Antetokounmpo nasceu na Grécia, filho de imigrantes nigerianos que procuravam uma vida melhor na Europa. Ainda garoto, trabalhou como vendedor ambulante para ajudar no sustento da casa e trouxe toda essa bagagem para dentro da quadra. Sou um jogador de elite porque estou sempre fazendo o meu melhor. Mesmo nas derrotas, tento me tornar um jogador mais completo. O curioso é que o caminho para que gente como Giannis pudesse chegar na liga foi aberto por um baixinho que nunca fez uma cesta. David Stern assumiu como dirigente máximo da NBA em 1984 e chacoalhou tudo. Primeiro, criou um teste de drogas obrigatório para os jogadores. Impôs um teto salarial para as equipes, a fim de equilibrar as disputas. Em vez de promover os times, entregou o protagonismo para os atletas. Passou a vender a imagem deles. Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Michael Jordan. A liga passou a ter rostos, histórias, rivalidades e um basquete de primeira linha como pano de fundo. Ele pensava na NBA como um grande grupo. Antes havia uma disputa entre dirigentes e jogadores. Ele disse: precisamos apostar nos jogadores e mostrá-los para o país. O cenário, assim, já era bem mais animador no início dos anos 90. E aí veio uma oportunidade de ouro de unir todos os craques num único time. Com a derrubada da restrição para atletas profissionais nas Olimpíadas, a NBA se apressou em incentivar os astros para integrarem a seleção americana nos Jogos de Barcelona, em 1992. Pense que eram tempos sem as mídias sociais, ainda nos primórdios da internet. Os dirigentes enxergaram na enorme audiência olímpica uma chance de ampliar as fronteiras do basquete americano. Eu nem pestanejei, aceitei logo de cara. In my mind, I was hoping. No começo, eu estava torcendo para não ser chamado, mas aí eu pensei, será que teria chance de jogar com esses caras de novo? Assim, o time dos sonhos se formou. David Stern, por trás de tudo aquilo, dizia que aquele elenco era uma mistura entre o Balé Bolshoi, a Orquestra Filarmônica e os Beatles. Se a gente perdesse, seria a maior zebra da história do esporte. E passou longe disso. Nos 8 jogos disputados, os americanos superaram os rivais com vantagem média de 44 pontos. Saíram com o ouro no peito e deixaram em troca imagens inesquecíveis que marcaram decisivamente quem pôde testemunhar tanto talento. O efeito foi avassalador. A NBA se expandiu como sinônimo de excelência esportiva e virou o destino prioritário para quem levava jeito com a bola laranja. Nosso esporte se tornou global. Passamos a receber muita gente e descobrimos que existem talentos em todos os lugares do mundo. Havia 24 jogadores não americanos na liga 25 anos atrás. Agora, pelo 6º ano seguido, existem mais de 100 forasteiros povoando as equipes.
Quem lidera a lista nessa temporada é o Dallas Mavericks, que abriga 7 dos 108 jogadores que nasceram fora do país. Trata-se de uma cidade que tem motivos de sobra para receber os estrangeiros de braços abertos. Já dá para perceber pelo nome da rua que dá acesso à arena dos jogos. É uma homenagem ao alemão Dirk Nowitzki, um fruto daquela geração que se encantou com o time dos sonhos. Ele chegou à NBA em 1998. O alto de seus 2,16 m mostrava habilidade com a bola, uma mão calibrada para chutes de longa distância, algo raro para os grandalhões da época. Aos poucos, foi encontrando seu espaço. Quando eu cheguei, a liga estava se transformando para se tornar um jogo mais coletivo, que criou espaços para bons arremessadores. E para o meu estilo, isso foi perfeito. Como ele progrediu. Em 2007, acabou eleito o melhor jogador da NBA, a primeira vez que o título foi para as mãos de um europeu. E não parou aí. Em 2011, conduziu Dallas à taça, a primeira e única da franquia. Não por acaso, a cidade agora aplaude e vibra com as cestas de Kristaps Porzingis, da Letônia, e se derrete pela evolução meteórica de Luka Doncic, um esloveno, que na segunda temporada na NBA já está na lista de candidatos ao título de melhor jogador da liga. E esse movimento não ocorre só em Dallas, não. Todos os times passaram a contratar profissionais para vasculhar e avaliar atletas mundo afora, numa corrida constante, em busca de novas estrelas internacionais. Avaliamos jogadores em todos os cantos do mundo. Não existe um lugar do planeta em que os talentos não sejam monitorados. E as próximas estrelas... Bom, deu para escutar legal aí? Mauri? Galera, deu para escutar legal aí? Victor? Oi. Legal. Eu fico preocupado se vocês estão escutando. Vamos voltar, então. Bom, então vocês viram aí, interessante, né, que a NBA, através de uma boa organização, né, de uma pessoa assim, bastante querendo que o esporte ficasse fantástico, que o campeonato ficasse fantástico, ele retira o protagonismo do clube, da equipe, do técnico, do dono da equipe e passa para os jogadores. Uma coisa que não acontece no Brasil. Hoje aparece muito mais os presidentes, né? Que é quem ganha mais, é quem manda, sei que tem, do que o próprio jogador de futebol aqui no Brasil. Ele fez ao contrário lá na NBA. Ele quis mostrar ao mundo os jogadores fantásticos que existiam lá e também começou, vamos trazer a galera de fora, porque tem grandes jogadores, mas não somos só nós. Vamos trazer esses caras para a galera pagar para ir lá ver. Entendeu? E então, ao invés de dar prejuízo para as equipes da NBA, a NBA começou a dar lucro para essas equipes. Lucro para a NBA. Vocês viram lá quantos bilhões de dólares por ano a NBA fatura, né? No começo dessa matéria do esporte espetacular. Então vocês vejam ali que o maior jogador de todos os tempos, ele não estava ligando muito para quando ele foi chamado para as Olimpíadas, porque ele não sabia qual era o projeto. Quando ele entendeu que ele ia jogar com todos os maiores da NBA, ele falou, será que eu vou caber no time? Ele já era o maior do mundo. Então, você vê a humildade do Jordan, né? E ele arrebentou, né? Ele arrebentou. Olha que interessante também, ele chegava 1 hora, 2 horas antes de cada jogo. Ele não precisava mais isso, ele já era o maior do mundo, ele ia arrebentar de qualquer jeito, mas ele chegava 1 hora antes e treinava. Desculpa, 1 hora antes do jogo. Ele treinava lá na quadra. Olha que loucura. A equipe americana fazia isso. Né? E eles não precisavam fazer nada, eles já iam ganhar de todo mundo, mas ele chegava 1 hora antes, fazia o treinamento dele, o Jordan fazia o treinamento dele para arrebentar. Né? Tem gente que acha que isso aí não precisa. Não, nós somos os melhores, não precisa nem treinar. Como assim, né? Essa é a diferença dos melhores do mundo para quem não é melhor do mundo. Força de vontade, treinamento, manutenção das habilidades, enfim. Os principais jogadores da história do basquetebol, o principal de todos, na minha opinião, é o Michael Jordan, né? O apelido dele era Air, né? Michael R. Jordan.
porque ele saltava tanto que parecia que ele parava no ar. Né? Então tá aí essa imagem enigmática do Jordan, né? Olha aí. Olha a enterrada que ele vai fazer, né? Pulou lá do bico do garrafão, né? Professor, Oi? o Michael, ele parou de jogar? Parou de jogar, tá velhinho já, né? Parou ali no final da década 90, início dos anos 2000, né? Não dava mais para ele. Ele até tentou voltar para o filho dele ver, ele voltou até numa outra equipe, nem era no Chicago Bulls, mas já não tinha mais joelho para isso, né? Porque é aquilo que o professor fala, esporte de alto nível, ele não é sinônimo de saúde, ele não é igual à saúde. Ele é igual a ser fantástico, a superar limites, a dedicação, tudo isso é legal, mas ele não é igual à saúde. Então, não tinha mais como ele disputar, né? O joelho, coluna, no basquetebol são coisas que arrebentam. A Hortência mesmo, ela tem problema no ombro, no cotovelo, no pulso, que ela arremessa, né? Entendeu? Antes dela, quando ela voltou lá para disputar a última Olimpíadas dela, que ela tinha, se eu não me engano, ela estava grávida e teve o bebê, e ela se preparou para os jogos, né? Ela tinha abandonado não, ela tinha já se aposentado, né? E eu vi a preparação física dela super inteligente, né? E do preparador físico. E eu cheguei próximo dela, ela acabou o treinamento, ela foi fazer fisioterapia, era assim todo dia. E ela estava reclamando de dores no corpo inteiro, né? Eu ia pegar o autógrafo dela, mas não deu, tive que vir embora. Fiquei lá esperando, não quis encher o saco, quis esperar o momento certo. Ela também não falou nada e não deu, mas eu cheguei pertinho dela, né? A Hortência é considerado a maior jogadora de basquetebol de todos os tempos, né? Principalmente aqui no Brasil, foi a maior de todos os tempos, né? A maior cestinha também. Tanto que ela é considerada a rainha do basquetebol, só para vocês terem uma ideia, brasileira. Aqui alguns jogadores do Hall da Fama: Michael Jordan, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Larry Bird, Shaquille O'Neal, Allen Iverson, Yao Ming, da China, Uribatã Machado, do Brasil, Hortência, do Brasil, Oscar Smith, do Brasil, e o Kobe Bryant também, que depois do acidente dele lá, que ele faleceu, ele também foi para o Hall da Fama, né? Grande jogador também. Bom, o basquetebol chega no Brasil em 1896, né, e rapidamente ele começa a ser disputado, rapidamente começa a ter campeonatos, né? Ele chega primeiro aqui em São Paulo, na Associação Atlética do Mackenzie, né, no colégio em São Paulo. Depois, no Rio de Janeiro, acontece o primeiro campeonato mesmo, o primeiro torneio, em 1912, e o primeiro clube de basquetebol é o América Futebol Clube, né? Foi o primeiro a adotar mesmo o basquetebol dentro dos seus esportes que o clube tinha para praticar. Veja que, olha a ideia da NBA. A ideia da NBA, ela não tem clube, cara. Elas são equipes, empresários, donos de equipes. Não é um clube. Você não vai lá e se filia o clube que nem o clube do Corinthians, o clube do Mackenzie, o clube do América, o clube sei lá do que. Não é assim. É uma liga. Né? Então, lá quando você vai lá na equipe Los Angeles Lakers, lá não tem o futebol do Lakers, não tem o tênis de mesa do Lakers, não tem nada disso. Lá o cara, a especialidade do que é? Basquetebol, acabou. Entendeu? Lá eles pegam o melhor do mundo. Lá não tem iniciação, não tem escolinha de basquete do Lakers, não tem nada disso. Lá é pegar o supra-sumo. Professor, mas como que eles organizam o esporte lá então nos Estados Unidos? O esporte é organizado na escola. Repito, o esporte nos Estados Unidos é organizado na escola. Não é à toa que eles são os maiores papatudo, né? Sempre estão em primeiro ou em segundo lugar nas Olimpíadas. Porque é feito de forma inteligente. Não parte do princípio de terceiros, né, de clube. Parte do princípio de estar na escola. Como toda criança vai estar na escola, então ela vai ter acesso ao esporte. Então, a facilidade de se encontrar craques lá é muito maior. Muito maior do que no Brasil, por exemplo. Né?
Então, hoje, como que foi organizado o esporte no Brasil? Isso é histórico, não estou inventando nada. Como que é organizado o esporte no Brasil? Através de clubes, não na escola. Então, vou mostrar a diferença. Aqui, quando tem um campeonato sub, que agora virou esse sub, né? Sub-17, sub-16, sub não sei o quê, sub não sei o que lá. Quem que está lá fazendo o campeonato? São clubes. É o clube Pinheiros contra o clube não sei o quê, contra o clube que acabou de nascer lá não sei aonde, no interior paulista. É o clube que está incentivando. Vocês sabem que os clubes estão morrendo no Brasil. Estão morrendo. Tem vários clubes aí de renome que não existem mais. Então, aí em Campolim Paulista mesmo, tinha o Nacional e tem o Internacional. O Nacional morreu, não existe mais em Campolim. Eu nunca mais vi Campolim Paulista. Posso estar errado, mas não existe. Tem o Internacional, que também está as míguas lá. As mínguas. Né? Aqui em Jundiaí, vários clubes morreram ou estão morrendo. Porque não tem associado, entendeu? Não recebe ajuda pública, naturalmente, porque é uma entidade privada. Entendeu? Então, esse foi o erro estratégico do Brasil, porque quando os clubes no Brasil estavam fortes, esses esportes eram super fortes. Basquete, atletismo. Tanto que o basquetebol masculino é bicampeão mundial, o basquetebol feminino é campeão mundial. Como que hoje não é nada? Não é mais nada? Porque não tem mais clube. Os clubes de basquetebol que eram fortes no basquetebol morreram ou estão morrendo. Não é mais nem uma fração do que foram na década de 40, 50, 60, 70, 80. A partir do final dos anos 80, os clubes fizeram assim no Brasil. Então, quem se mantém são as equipes de futebol aí, o clube Corinthians, o clube Regatas do Flamengo, porque são mega equipes. Mas mesmo assim, se você for ver se o Ministério cobrar tudo que deve, fale na hora. Deve, vocês sabem, né? Precisa explicar, né? E diversas vezes ainda são, não, tudo bem, vamos perdoar a dívida que vocês têm. E se for pagar certinho, que tem que pagar, não tem time no Brasil. Só para vocês terem uma ideia. Então, essa é a diferença. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando o cara é bom, ele vai estudar numa escola, na high school, que é o colegial lá, né, que é o ensino médio lá, americano, ele pode receber uma bolsa numa mega escola particular. Aqui no Brasil, alguém ganha uma bolsa para estudar porque ele é um bom jogador de basquete? Para estudar, sei lá, nas escolas particulares, não vou falar o nome para não ser chato, na escola particular, não recebe nada, não tem campeonato para isso, não é interessante para a escola entrar. Não interessa se a escola é particular ou privada, né, particular, ou pública. Não tem. Entendeu? Não tem, vou estudar lá na escola tal, porque lá a equipe de basquete lá é campeã brasileira 10 vezes. Pô, vou querer estudar lá porque lá a equipe é boa, então vou querer desenvolver meu basquetebol, vou tentar me inscrever. Não tem isso no Brasil. Tem isso. Entendeu? Tem você ir pro clube. Vou me inscrever no clube tal. Era assim antigamente. E nos Estados Unidos é diferente. Então, nos Estados Unidos, você tem o campeonato universitário de basquete passando na TV hoje. Você tem, principalmente, porque o basquetebol é o terceiro esporte nos Estados Unidos. E faz esse sucesso danado. É o terceiro. Então, qual é o primeiro lá? Futebol americano, depois o beisebol, depois o basquetebol. E olha o que eles fazem com o terceiro esporte principal deles. Olha o que eles fazem. No Brasil, qual o principal esporte? Futebol de campo. Ganha igual a NBA, mas não chega nem perto da NBA. De organização, de beleza, de apresentação ao público, de espetáculo, não chega nem perto. Eu não vou nem comparar com o beisebol e nem comparar com o futebol americano, porque aí seria brutal a diferença. Né? Então lá, o cara é um grande jogador, ele não vem do clube, ele vem da universidade. E aí as equipes se organizam para quem que a gente vai contratar. Então a equipe que foi pior no outro ano tem o direito de escolher o principal jogador, por exemplo, no futebol americano. Entendeu? Quem foi campeão fica mais para lá para escolher os principais jogadores. Então eles fazem essa manutenção nas equipes. Às vezes você pode não querer, não tenho dinheiro para pagar para esse cara é muito bom, não vou ter dinheiro. Então ele vai ficando, no fim uma grande equipe acaba pegando um grande jogador. Né? Que é um outro jogo que eles têm lá também.
né, que é como que você vai escolher os principais jogadores. Então, olha que interessante isso, olha a diferença da organização do esporte nos Estados Unidos para o nosso esporte. Então, o jogador principal lá não sai do clube, sai da universidade. Ele não vai querer sair do país para estudar numa outra universidade, ele vai querer estudar no país dele, principais universidades americanas. Estão lá nos Estados Unidos também. Então, ele recebe uma bolsa. Além dele receber a bolsa, capaz de receber dinheiro ainda para jogar pela universidade e tal. Ou seja, um jogador americano, ele sai formado do ensino médio, ele vai para a universidade, se forma na universidade e aí ele se torna profissional. Quando ele para de jogar, ele é um advogado, ele tem uma profissão. Não é legal? No Brasil, o cara acaba de jogar futebol, o que ele é? A maioria. Ex-jogador de futebol. É isso que ele é. Então, olha a diferença da organização, né? Olha a excelência que ele chega. Falta isso para nós, falta isso para a nossa cultura. Entender que o esporte tem que ser organizado na escola. Eu falo, mas você fala que você é professor de educação física, mas não é. É a verdade, é a realidade. Quem estuda o esporte, como nós estudamos, a gente sabe disso. Então, olha aí, a Confederação Brasileira de Basquetebol, escrito em inglês ainda, ela se originou em 1933. Então, rapidamente, a gente teve aqui uma confederação para ajudar o basquetebol, né? A primeira vez que a seleção brasileira foi chamada foi em 1922, para um torneio que teve aqui entre Brasil, Argentina e Uruguai. O Brasil foi campeão. Eu não tenho a foto dessa primeira, eu tenho só essa foto de 1934. Então, uma das primeiras equipes de basquetebol do Brasil. Professor, por que o logo ali que está no peito dele é igual ao logo do Brasil, campeão, primeira vez lá em 58, com futebol de campo? O que tem a ver? Tem a ver que naquela época era a Confederação Brasileira de Esportes, o CBD, que mandava no esporte do Brasil, né? Que era a antiga CBF. Achava que podia mandar em tudo, né? Olha que absurdo, né, gente? E aí virou CBF e depois não tivemos mais isso daí. A partir de 33 foi a CBD. Tá? Aqui é um pouco sobre as conquistas, né, do basquetebol masculino. Veja que a gente tem bronze nos Jogos Olímpicos de 1948, 1960 e 1964. A gente participou com a masculina em 1936, lá naquele basquete lá alemão lá, que vocês viram, o Brasil participou lá, ficou em não lembro agora quanto que ela ficou. Mas a gente participou de 15 Olimpíadas com basquetebol. É difícil de conseguir entrar, tem que ter uma equipe boa, senão não entra. Basquetebol não é igual futebol, não, que uma equipe pior ganha da melhor equipe do campeonato, porque as regras permitem. No basquetebol, é quase impossível acontecer uma grande zebra, assim. Pode acontecer, mas é difícil. Difícil. Tem que ter bastante investimento, tem que ser bom. Ou é bom ou não é bom, essa é a verdade. Né? É um esporte que permite isso. Campeonato Mundial, nós já fomos 2 vezes campeão mundial, em 59 e 63, e fomos campeões da Copa América em 84, 88, 2005, 2009. A maior conquista nossa foi o Pan-Americano em cima dos Estados Unidos, uma equipe brutalmente forte que estava naquele ano. Né? Professor, lá naquele documentário que você passou, está falando que antigamente o basquetebol profissional não participava das Olimpíadas. Claro, porque a Olimpíada tem esse detalhe medíocre de exigir em várias modalidades que o jogador não seja profissional. Então, isso é um absurdo, porque o nível que está hoje nas Olimpíadas não permite que você seja amador. Você tem que estar treinando todos os dias, tem que ganhar para isso. Tem que ganhar para isso. Então é uma hipocrisia, né, das Olimpíadas. Por exemplo, no boxe, você só pode participar se você não participou de nenhuma luta profissional. Como assim, cara? Para disputar as Olimpíadas, você tem que estar no suprassumo, né? Uma grande besteira, infelizmente, dos Jogos Olímpicos, que eu acho que uma hora isso aí vai cair. Com o basquetebol já caiu. Você pode levar a principal equipe. Futebol de campo não é, vocês sabem disso. Tem que levar lá uma equipe lá com apenas alguns jogadores profissionais, assim mesmo, e é uma equipe mais nova e tal.
por causa dessa ideia amadora dos Jogos Olímpicos, da origem lá. Uma hora isso aí vai acabar. E também por pressão da FIFA, né, que não quer duas Copas do Mundo. Eu acho isso um absurdo. Acho que tem que ser os melhores contra os melhores sempre. Né? Então, por isso que foi notório quando a primeira equipe norte-americana profissional disputou os Jogos Olímpicos, que é o primeiro Dream Team que vocês viram lá, Michael Jordan, Michael Jordan, Magic Johnson, enfim, todos aqueles jogadores lá. Né? O maior jogador de basquetebol brasileiro é o Oscar Smith, né? É o Monsanto, é um dos maiores cestinhas, se não o maior cestinha de todos os tempos. Né? Ele fez quase 50 mil pontos. Isso é ponto pra caramba. E, como eu disse, a maior conquista do Brasil e a maior conquista do Oscar foi os Jogos Pan-Americanos em 1987, que a gente ganhou dos Estados Unidos lá na casa deles, né? Lá em Indianápolis. É uma façanha espetacular. Ele só fez 46 pontos nesse dia. Porque tinha uma nova regra no basquetebol. Eles sempre estão mudando, como eu falei. A cesta de 3 pontos. E eles abusaram. Ele e o Mauri, eles abusaram das cestas de 3 pontos. E o Brasil ganhou dos Estados Unidos. A equipe brasileira feminina também foi fantástica e ainda tem está com boas conquistas, né? Ela foi campeã mundial em 1994, em Cuba, em cima da equipe de Cuba. Também a gente tinha as maiores jogadoras, né? Aí, né? Tinha a Hortência e a Paula, né? A Hortência, a rainha do basquetebol feminino, e a Paula, que é considerada a Magic Paula, que ela fazia umas jogadas mágicas, né? Então, nossa equipe foi campeã mundial em 1994. E em 1996 nós conseguimos a medalha de prata, porque a equipe técnica, né, segundo a Branca, a equipe técnica meio que aceitou a medalha de prata, né, meio que ficaram contentes se fossem prata, deviam ter entrado e ter disputado, né, a medalha de ouro, né, e poderiam ser campeãs, sem dúvida nenhuma, porque essa equipe era fantástica. A equipe dos Estados Unidos era muito boa também, era excelente, mas a equipe brasileira era tão ou melhor que a equipe americana. Mas tá valendo, né? Quem sabe um dia a gente pega ouro aí. Se aparecer tantos jogadoras boas como nós tínhamos nessa época. Né? Olha lá, a Marta aqui também, que foi uma grande jogadora. A Janete, desculpa. É fantástico, essa equipe era o bicho. Aqui são as conquistas brasileiras femininas, medalha de prata em 1996 nos Jogos Olímpicos. A primeira participação foi em 1992, demorou muito tempo para a equipe brasileira conseguir o seu lugar nos Jogos Olímpicos. Como eu falei, é difícil, você tem que conquistar a sua vaga. Não é igual a liga, né, NBA, que você paga e acabou. Não, aí você tem que conquistar a vaga. Né? Nós somos também medalha de ouro mundial em 94 e temos várias medalhas de ouro na Copa América, né, 97, 2001, 3, 9 e 2011 também. E bronze na última aí, 2019. Então, o basquetebol feminino brasileiro também deu uma decaída nos últimos tempos, infelizmente, por falta de organização brasileira no esporte, por falta de investimento e tudo mais, né? E porque os clubes estão morrendo, automaticamente o basquete morre junto, né? Claro. E aqui, só para finalizar, as maiores cestinhas de basquetebol do Brasil, né? A Hortência, por exemplo, jogou de 76 a 96, e a média dela era de quase 25 pontos por partida, é um absurdo, né? Ela fez 3.160 pontos. Né? Coisa de louco. Em 127 jogos. Pela seleção. Não é jogando, não. Ela fez muito mais ponto que isso. Pela seleção. Ela é a maior cestinha. Depois vem a Paula, depois a Janete, depois a Ellen, a Marta e a Alessandra, né? Aí, ó. A Ellen e a Alessandra, as últimas duas aí que pararam em 2010, né? Tá faltando jogador aí para nós aí. É isso, gente. Isso é um pouco, né? Um pouco sobre a história do basquetebol. Tá certo?
Deixa eu correr lá na outra sala lá para dar a aula. Espero que vocês tenham gostado. E a próxima aula a gente vai falar sobre as regras básicas do basquetebol.